Olá, bom dia ou de casa, dá licença, estamos chegando com o Bahia Rural desse domingo e hoje o programa vai ser apresentado daqui do Parque da Cidade em Salvador. São mais de 724 mil metros quadrados de área preservada de Mata Atlântica e Restinga. A gente vai te contar mais sobre o Parque da Cidade ao longo desta edição do Bahia Rural. Veja agora os destaques deste domingo. A colheita do mamão está atrasada no extremo sul do estado. A queda nas temperaturas está prejudicando o amadurecimento da fruta. No sudoeste da Bahia, um caso raro. Uma vaca pariu 3 bezerros de forma natural. A chance de um caso como o da vaca camarão acontecer é de 1 a cada 100 mil animais. E a nossa receita é para esquentar as noites de inverno. Uma sopa de queijo. É fácil de fazer e fica muito saborosa. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no seu Bahia Rural, o programa favorito dos baianos nas manhãs de domingo. O Parque da Cidade fica entre os bairros de Santa Cruz e Itaigara. Aqui tem espécies ornamentais e frutíferas, árvores como oitis, ipês e pau-brasil, assim como jaqueiras e mangueiras são facilmente encontradas no parque. E por falar em frutíferas, a colheita do mamão está atrasada no extremo sul do estado. A queda nas temperaturas está prejudicando o amadurecimento dos frutos. Os pés de mamão nessa propriedade em Itamaraju vão passar pela primeira colheita. Foram cerca de 9 meses até esse resultado que precisou de um investimento alto. É que logo depois de serem plantados, fortes chuvas caíram na região no final do ano passado. Um risco para a lavoura. Em 15 dias de plantado, a chuva caiu e isso impediu de a gente conseguir fazer a fertirrigação, a nutrição dela. E aí a gente teve que entrar com um plano B, cuidar dessa muda, com tratamento para fitóftora, com defensivo agrícola, para não deixar a muda morrer. Aí a preocupação foi salvar a muda, para quando parar as chuvas, continuar o processo de cuidar da lavoura. E atrasou todo o nosso cronograma. Aqui, essa lavoura, o cronograma dela está atrasado em torno de 60 dias. Dos 30 hectares plantados de mamão, Formosa e Avaí devem ser colhidas cerca de 50 toneladas por semana, aumentando depois gradativamente. Aqui o mamão foi plantado em consórcio com o café. Uma parceria que dá certo. Café e mamão é a parceria ideal. O mamão, quando está acabando a cultura, 2 anos, o café está começando a produção. O café pega toda a matéria orgânica, todo o fósforo deixado no mamão. Então, é um consórcio, na minha opinião, perfeito. O sistema foi ampliado para outros 12 hectares. Já é a 4ª roça que Alessandro e Leonardo cultivam em parceria com as duas culturas. Mesmo com lavouras novas de mamão, a área plantada na Bahia reduziu significativamente nos últimos anos. O estado, que já foi o maior produtor da fruta no país, agora conta com cerca de 4 mil hectares plantados. Doenças e instabilidade de mercado fizeram muitos agricultores desistir da cultura. Quem continuou tem encontrado estabilidade no preço da fruta há cerca de 1 ano. Alessandro planta mamão há mais de uma década. Quem planta mamão fica apaixonado pela cultura. Embora há uns anos atrás a conta não fechava. O produtor vinha lutando aí para fechar a conta com prejuízo, estava difícil. Hoje a realidade, o preço está bom por alguns fatores. Primeiro, ficou caríssimo implantar uma roça de mamão. O segundo, final do ano, nós tivemos várias chuvas fortes. Muitos produtores perderam a roça, danificou a roça. E hoje, devido a essa escassez de mamão, o preço está satisfatório. O quilo do mamão Formosa na roça está sendo vendido por R$ 4,00, já o Avaí por R$ 6,00. Outro fator também tem contribuído para uma oferta menor de mamão no mercado. Os mamoeiros estão carregados e as frutas num tamanho ideal para serem comercializadas, mas ainda não podem ser colhidas. Isso porque a queda nas temperaturas aqui no extremo sul baiano estão prejudicando o amadurecimento da fruta.
Um problema que começou antes mesmo da chegada do inverno, como explica este engenheiro agrônomo. No final de 2022, início de 2023, nós tivemos um período bem intenso de chuva. Então, só aqui nessa área que nós estamos aqui, nós perdemos em torno de 1 milhão de quilos com chuva. Então, as plantas ficaram debilitadas porque as raízes foram comprometidas. Quando veio agora o inverno, a temperatura ela se antecipou. Você está com temperaturas abaixo aí de 15 graus, então você acaba comprometendo essa produção do mamão. O mamão ele vai amadurecer mais lento. Nesta propriedade em Ibirapuã, a produção teve uma queda significativa por causa do clima. Nós estávamos colhendo 90 toneladas. Hoje nós estamos colhendo 40, então só 60% da nossa colheita diminuiu, né? Porque o mamão, quando chega nesse frio, ele dá uma tardadinha mesmo no amadurecimento, isso é normal. Vocês podem olhar que a fruta só faz crescer, mas a gente nesse momento tem que agradecer muito pelo que a gente tem, pela chuvarada que deu, pelos fatores natureza, né? A gente não tem que reclamar não, tá muito bom. Os agricultores torcem para que o preço da fruta continue estável, mas uma oferta maior de mamão no mercado ainda deve demorar um pouco. Para o mês de agosto, quando vai finalizando, a gente começa aí a ter dias mais quentes, né, maior luz solar e automaticamente a planta volte à normalidade dela, começa a amadurecer o fruto da forma que tem que amadurecer. E aí a gente aumenta a produção novamente. E vamos à nossa dica de leitura desta edição. O Manual para a Produção de Hortaliças Tradicionais, assinado por 6 pesquisadores da Embrapa, é a nossa dica de hoje. A publicação traz informações importantes para as diversas fases de cultivo, desde a adubação até o trabalho pós-colheita de centenas de hortaliças. O manual está disponível de graça na biblioteca digital da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Vale a pena consultar. O Bahia Rural vai fazer um rápido intervalo e na volta tem os destaques da semana no campo. E você vai ver ainda, no sudoeste do estado, uma vaca pariu 3 bezerros de forma natural. Jacó, Juli e Jacozinho estão fazendo sucesso na região. A gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Bahia Rural, hoje aqui no Parque da Cidade, em Salvador. Um espaço de convivência ideal para quem gosta de praticar exercícios rodeado pela natureza. Agora dá só uma olhada nesta notícia. Em Macarani, no sudoeste do estado, uma vaca pariu 3 bezerros de forma natural. Segundo especialistas, em bovinos, gravidez de trigêmeos sem inseminação artificial é raríssima. Geralmente as vacas parem apenas um bezerro, né? Casos de gêmeos já são incomuns, mas de trigêmeos é raríssimo. Na Fazenda Teles, que fica no Corgão, povoado de Macarani, cidade que fica aqui no sudoeste da Bahia, um caso foi registrado em julho. Esses são Jacó, Juli e Jacozinho, bezerros trigêmeos e filhos da vaca Camarão. Uma vaca que tem 15 anos e já pariu outras 11 vezes. Os donos tiveram uma surpresa e tanto. Seu Alberto mexeu com gado a vida toda. Nunca tinha visto algo assim. Por a primeira vez. Fiquei até muito satisfeito de ver isso, nunca tinha visto. Não é isso? Coisa de admirar. Eu acordei de manhã, a vaca estava parindo, né? Aí eu pensava ficar num bezerro, aí pariu um, depois pariu mais outro, depois pariu mais outro, foi 3. Eu fiquei até surpreso, aí não tinha visto na minha vida. Eu sempre que eu trabalho de vaca, eu nunca tinha visto, não. A chance de um caso como o da vaca Camarão acontecer é de 1 a cada 100 mil animais. E essa história fica ainda mais rara. Isso porque, geralmente, quando uma vaca pare mais de um filhote, ela costuma rejeitar uma das crias. Nesse caso, a vaca Camarão amamenta e cuida dos 3 bezerros. Não rejeitou nenhum, não. Tá mamando normal. Graças a Deus, vai fazer um mês agora, dia 16, entendeu? Tá criando. O processo foi todo natural. A vaca engravidou dentro dessa pequena criação e a gestação durou os 9 meses. Jacozinho foi o último a nascer, mas já tá bem esperto, viu? Joan acompanhou todo o parto. Agora, os bezerros mamam 2 vezes ao dia. A vaca Camarão dava em média 12 litros de leite por dia, que agora são destinados aos 3 filhotes.
Os trigêmeos fazem tudo juntos e estão crescendo bem e saudáveis. Fabiano é professor do curso de zootecnia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Itapetinga. Ele é especialista em bovinos. Fabiano conta que em casos de gravidez gemelar é preciso aumentar os cuidados, tanto com a mãe quanto com os bezerros. A fêmea também tem 95% de chance de ser infértil. O parto gemelar em bovinos inspira um pouco de cuidado, tanto para a mãe, né? Ela vai ter uma necessidade energética maior, que vai ter um pouco mais de volume dos seus bezerros, né? Ao nascimento, sempre a necessidade de saber se a produção de leite, a primeira produção de leite, que é o colostro, que dá imunidade para esses bezerros, se ela é suficiente para atender esses 3 bezerros. Se não for, seria interessante uma suplementação, ou seja, ter um colostro guardado, congelado, para poder utilizar. E existe também a possibilidade nos partos gemelares, duplo, triplo, que normalmente a fêmea desse nascimento, se vier junto com um macho, tem uma probabilidade de 95% em média dessas fêmeas terem problemas reprodutivos no futuro, elas serem inférteis. É chamado de free martin. Casos de gêmeos e trigêmeos têm mais chances de acontecer em vacas com a idade avançada e que produzem leite, como a vaca camarão. Tem um fundo genético, né? Alguns animais já podem vir com essa informação dos seus pais, né? E tem a questão da idade da produção, quanto mais produtiva e mais velhas, tem a ver com a quantidade de hormônio, principalmente um hormônio chamado progesterona, que normalmente está num nível um pouco mais baixo. A tecnologia tem avançado bastante no setor agropecuário e de reprodução bovina. A chance de que casos assim aumentem através da inseminação artificial é grande. Uma delas é chamada de IATF, inseminação artificial em tempo fixo, onde se usa um pacote de hormônios, né? E esse uso mais expressivo nos últimos anos tem aumentado a probabilidade de partos gemelares. Mas enquanto não surgem novos casos de bezerros trigêmeos, esses 3 seguem mamando muito e fazendo história. E vamos conferir agora os outros destaques regionais da semana no campo. Direto do norte baiano, a gente destaca o início do cadastramento de agricultores familiares, aquicultores, pescadores artesanais, marisqueiras e maricultores do estado no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. A inscrição no CASF é pré-requisito básico para ter acesso a diversas políticas públicas voltadas à agricultura familiar, a exemplo do Pronaf e do Garantia Safra. O cadastramento é totalmente gratuito e tem validade de 2 anos. É preciso apresentar os principais documentos, a exemplo de RG, CPF, comprovante de residência atualizado e carteira de pesca. Se houver cônjuge, também é preciso apresentar os documentos. Com o CAF será possível identificar todos os membros que compõem uma unidade familiar de produção agrária em empreendimento rural, o que deve trazer um panorama atualizado da agricultura familiar no país. Aqui no oeste da Bahia, o destaque vem da zona rural de Muquem do São Francisco, onde os moradores do território quilombola Jatobá comemoram a posse definitiva do imóvel rural de 13 mil hectares. A posse foi obtida pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, depois de um longo processo de regularização fundiária iniciado há mais de 20 anos. A comunidade, formada por 158 famílias, havia sido reconhecida como quilombola desde 2004 pela Fundação Palmares. Mas faltava a desapropriação da terra determinada pela Justiça Federal a pedido do INCRA. Este é um passo importante para a próxima fase do processo, que é a emissão do título coletivo da terra para a comunidade. Enquanto não recebem o título definitivo, os integrantes devem ter acesso ao contrato de concessão e uso da terra, que pode facilitar as políticas públicas para a agricultura familiar e também a concessão de créditos. Aconteceu aqui em Feira de Santana a segunda feira de avicultura e suinocultura baiana. O evento contou com a participação de expositores de várias partes do país, com 46 estandes montados.
A ideia foi criar uma ponte entre as empresas e os produtores, para apresentar tudo o que há de mais novo e tecnológico neste setor, que é tão importante, especialmente aqui, para a nossa região. Isso porque Feira de Santana está localizada em um grande polo de avicultura. O evento foi gratuito, durou 3 dias e atraiu centenas de criadores de todo o estado. No ano passado, em sua primeira edição, movimentou mais de 10 milhões de reais em negócios. Este ano, com um número maior de participantes, veio com a expectativa de dobrar esta marca. No próximo bloco, vamos conferir as dicas de eventos relacionados ao campo em nossa agenda. E tem ainda uma receita deliciosa de sopa de queijo, ideal para esquentar as noites deste inverno. É logo depois do intervalo. Até já! A colheita do mamão está atrasada no extremo sul do estado. A queda nas temperaturas está prejudicando o amadurecimento dos frutos. Os pés de mamão nessa propriedade em Itamaraju vão passar pela primeira colheita. Foram cerca de 9 meses até esse resultado, que precisou de um investimento alto. É que logo depois de serem plantados, fortes chuvas caíram na região no final do ano passado. Um risco para a lavoura. Com 15 dias de plantado, a chuva caiu e isso impediu de a gente conseguir fazer a fertirrigação, a nutrição dela. E aí a gente teve que entrar com um plano B, cuidar dessa muda com tratamento para fitóftora, com defensivo agrícola, para não deixar a muda morrer. Aí a preocupação foi salvar a muda para quando parar as chuvas, continuar o processo de cuidar da lavoura. E atrasou todo o nosso cronograma. Aqui, essa lavoura, o cronograma dela está atrasado em torno de 60 dias. Dos 30 hectares plantados de mamão, Formosa e Avaí devem ser colhidas cerca de 50 toneladas por semana, aumentando depois gradativamente. Aqui o mamão foi plantado em consórcio com o café. Uma parceria que dá certo. Café e mamão é a parceria ideal. O mamão, quando está acabando a cultura, 2 anos, o café está começando a produção. O café pega toda a matéria orgânica, todo o fósforo deixado no mamão. Então, é um consórcio, na minha opinião, perfeito. O sistema foi ampliado para outros 12 hectares. Já é a 4ª roça que Alessandro e Leonardo cultivam em parceria com as duas culturas. Mesmo com lavouras novas de mamão, a área plantada na Bahia reduziu significativamente nos últimos anos. O estado, que já foi o maior produtor da fruta no país, agora conta com cerca de 4.000 hectares plantados. Doenças e instabilidade de mercado fizeram muitos agricultores desistir da cultura. Quem continuou tem encontrado estabilidade no preço da fruta há cerca de 1 ano. Alessandro planta mamão há mais de 1 década. Quem planta mamão fica apaixonado pela cultura. Embora há uns anos atrás a conta não fechava. O produtor vinha lutando aí para fechar a conta com prejuízo, estava difícil. Hoje a realidade, o preço está bom por alguns fatores. Primeiro, ficou caríssimo implantar uma roça de mamão. O segundo, final do ano, nós tivemos várias chuvas fortes. Muitos produtores perderam a roça, danificou a roça. E hoje, devido a essa escassez de mamão, o preço está satisfatório. O quilo do mamão Formosa na roça está sendo vendido por R$ 4,00, já o Avaí por R$ 6,00. Outro fator também tem contribuído para uma oferta menor de mamão no mercado. Os mamoeiros estão carregados e as frutas num tamanho ideal para serem comercializadas, mas ainda não podem ser colhidas. Isso porque a queda nas temperaturas aqui no extremo sul baiano estão prejudicando o amadurecimento da fruta. Um problema que começou antes mesmo da chegada do inverno, como explica este engenheiro agrônomo. No final de 2022, início de 2023, nós tivemos um período bem intenso de chuva. Então, só aqui nessa área que nós estamos aqui, nós perdemos em torno de 1 milhão de quilos com chuva. Então, as plantas ficaram debilitadas porque as raízes foram comprometidas. Quando veio agora o inverno, a temperatura ela se antecipou. Você está com temperaturas abaixo aí de 15 graus, então você acaba comprometendo essa produção do mamão. O mamão ele vai amadurecer mais lento. Nesta propriedade, em Ibirapuã, a produção teve uma queda significativa por causa do clima. Nós estávamos colhendo 90 toneladas. Hoje nós estamos colhendo 40, então só 60% da nossa colheita diminuiu, né?
Porque o mamão quando chega nesse frio ele dá uma tardadinha mesmo no amadurecimento, isso é normal. Vocês podem olhar que a fruta só faz crescer, mas a gente nesse momento tem que agradecer muito pelo que a gente tem, pela chuvaiada que deu, pelos fatores natureza, né? A gente não tem que reclamar não, tá muito bom. Os agricultores torcem para que o preço da fruta continue estável, mas uma oferta maior de mamão no mercado ainda deve demorar um pouco. Para o mês de agosto, quando vai finalizando, a gente começa a ter dias mais quentes, né, maior luz solar, e automaticamente a planta volta à normalidade dela, começa a amadurecer o fruto da forma que tem que amadurecer. E aí a gente aumenta a produção novamente.